Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Aral. Aral gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boazas gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abilde, Abilde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Eizor. Eizor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Comentário de Mateus capítulo 1. Esta genealogia foi uma das formas mais interessantes com que Mateus podia iniciar um livro dirigido à audiência judia. Como uma genealogia podia demonstrar a posição da pessoa como escolhida de Deus, Mateus começa mostrando que Jesus era descendente do Abraão, o pai de todos os judeus, e descendente direto do rei Davi. Com o que cumpria completamente as profecias do Antigo Testamento que se referiam à linha do Messias. Os dados quanto à descendência eram cuidadosamente preservados. Esta é uma das muitas provas que apresenta Mateus para demonstrar que Jesus é o Messias. Mais de 400 anos tinham acontecido desde que se desse a última profecia do Antigo Testamento e os judeus fiéis em todo o mundo ainda seguiam esperando ao Messias. Lucas 3 verso 15. Mateus escreveu este libero aos judeus, lhes apresentando ao Jesus como Rei e Messias, o prometido descendente do rei Davi que reinaria para sempre. Isaías 11 verso 1-5. O Evangelho do Mateus une ambos os testamentos e contém muitas referências mostrando como Jesus cumpriu profecias do Antigo. Jesus entrou na história quando a terra do Israel estava controlada por Roma e era considerada como uma avançada insignificante do vasto e majestoso Império Romano.
A presença dos soldados romanos no Israel deu aos militares judeus paz, mas ao preço de opressão, escravidão, injustiça e imoralidade. A esta classe de mundo veio o Messias prometido. Nos primeiros 17 versículos nos encontramos com 46 pessoas, no lapso de 2000 anos. Todos foram antepassados do Jesus, mas variam grandemente em espiritualidade, personalidade e experiência. Alguns foram heróis da fé, como Abraão, Isaque, Ruth e Davi. Outros tinham uma reputação sombria, como é o caso de Raabe e Tamar. Muitos deles foram pessoas comuns, como Esrom, Arão, Naasson e Aquim. E outros foram malvados, como é o caso do Manassés e Abés. A obra de Deus na história não está limitada pelos pecados humanos, e obra por meio de gente comum. Assim como Deus usou toda classe de pessoas para trazer para seu Filho ao mundo, o faz o mesmo hoje para cumprir com sua vontade. O exílio ocorreu em 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou Judá, destruiu Jerusalém e levou cativos a milhares à Babilônia. Como Maria era virgem quando ficou grávida, Mateus inclui o nome do José solo como marido da Maria, não como pai do Jesus. A genealogia do Mateus mostra a linhagem legal, ou real, do Jesus através do José. A linha ancestral da Maria se registra em Lucas 3 verso 23 ao 38. Maria e José eram descendentes diretos do rei Davi. Mateus assinala a genealogia a partir do Abraão, enquanto que Lucas o faz a partir do Adão. Mateus está dirigido aos judeus, por isso assinala ao Jesus como descendente do Abraão. Lucas está dirigido aos gentis, por isso enfatiza ao Jesus como Salvador da humanidade. Mateus divide a história do Israel em 3 grupos de 14 gerações, mas provavelmente houve mais. As genealogias, com frequência, comprimem a história, dando a entender que não se incluem especificamente cada geração de antepassados. É o caso da frase pai de, que pode também ser traduzida antepassado de José. A firmeza do que acreditam se mede pelo grau de disposição que tenhamos para sofrer por sortes crenças. José era um homem com crenças definidas. Esteve disposto a fazer o bom sem lhe importar a dor que lhe causasse. Entretanto, José tinha outra característica: não só fazia o bom, mas sim tentava fazê-lo como se devia. Quando Maria lhe falou a respeito de seu embaraço, José sabia que não era o pai. Como conhecia bem a Maria, ao lhe explicar ela o acontecido e ver a atitude que tinha para a criatura que ia nascer, deve-lhe haver sido difícil pensar que sua noiva tinha feito algo indevido. Entretanto, alguém era o pai da criatura e lhe era difícil aceitar que esse alguém fora Deus. José decidiu terminar com seu compromisso, mas estava decidido a fazê-lo de maneira que não trouxesse afronta a Maria. Tentou atuar com justiça e com amor. Mas Deus lhe enviou um mensageiro para confirmar o que dizia Maria e abrir um novo caminho de obediência para o José, aceitar a Maria como sua esposa. José obedeceu a Deus, contraiu matrimônio com a Maria e respeitou sua virgindade até que a criatura nasceu. Não sabemos por quanto tempo José viveu como pai terrestre do Jesus. Lhe menciona por última vez quando Jesus tinha 12 anos. Mas José treinou a seu filho na arte da carpintaria, assegurou-se que tivesse uma boa educação espiritual em Nazaré, e esteve levando a toda a família na viagem anual a Jerusalém para celebrar a Páscoa, o que Jesus continuou observando durante seus anos de adulto. José sabia que Jesus era uma pessoa especial do momento em que ouviu as palavras do anjo. Sua crença firme nesse fato, e sua abertura às palavras de Deus, habilitaram-no para ser o pai terrestre do Jesus.
Pontos fortes e lucros. Homem de integridade. Descendente do rei Davi. Pai legal e terrestre do Jesus. Sensível à direção de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus sem lhe importar as consequências. Lições de sua vida. Deus premia a integridade. A posição social tem pouca importância quando Deus escolhe nos usar. Se formos obedientes à direção de Deus, o guiará a uma maior obediência. Os sentimentos não são medidas adequadas das ações boas ou más. Dados gerais. Onde nasceu, Nazaré, presépio. Ocupação, carpinteiro. Familiares, esposa, Maria. Filhos, Jesus, Jacó, José, Judas, Simão. Contemporâneos, Herodes o Grande, João o Batista, Simeão, Ana. Versículos-chave. José seu marido, como era justo, e não queria infamá-la, quis deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis aqui um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho do Davi, não tema receber a Maria sua mulher, porque o que nela é engendrado, do Espírito Santo é. Mateus 1 verso 19 e 20. A história do José se narra no Mateus 1 verso 16 e Mateus 2 verso 23, Lucas 1 verso 26 e Lucas 2 verso 52. O matrimônio judeu constava de 3 passos. Primeiro, as duas famílias ficavam de acordo na união. Segundo, dava-se a conhecer publicamente. Nesse momento o casal estava comprometido oficialmente. O noivado, chamado no texto de esposório, era considerado uma união que podia ser dissolvida solo pela morte ou o divórcio, também por causa de fornicação. Terceiro, o casal se casava e começava a conviver. Ao estar comprometidos Maria e José, a aparente infidelidade da Maria suportava um estigma social severo. De acordo às leis civis, José tinha o direito de divorciar-se e as autoridades judias podiam apedrejar a Maria até lhe dar morte, Deuteronômio 22 verso 23 e 24. Porque o nascimento virginal é importante para a fé cristã. Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que ser liberado da natureza pecaminosa em que nascem todos os seres humanos desde o Adão. Jesus, ao nascer de uma mulher, se converteu em um ser humano, mas por ser o Filho de Deus nasceu sem o pecado humano. O era totalmente humano e totalmente divino. Porque foi homem, sabemos que compreende completamente nossas circunstâncias e problemas, Hebreus 4 verso 15 e 16. Porque Deus tem poder e autoridade para nos liberar do pecado, 1 Colossenses 2 verso 13 ao 15. Podemos lhe contar todos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. O passou pelo que nos toca acontecer agora e tem a capacidade para nos ajudar. José enfrentou uma decisão difícil ao descobrir que Maria estava grávida. Apesar de estar consciente de que tomar a Maria como esposa podia ser humilhante, escolheu obedecer o mandato de Deus casando-se com ela. Sua ação revelou 4 qualidades admiráveis. Primeira, princípios inflexíveis. Segunda, discrição e sensibilidade. Terceira, disponibilidade ante Deus. E, quarta, autodisciplina. Possivelmente José pensou que tinha somente 2 opções: divorciar-se da Maria silenciosamente ou deixar que a apedrejassem. Mas Deus tinha uma terceira opção: que José se casasse com ela. Ao José não lhe ocorreu. Mas Deus, frequentemente, mostra-nos que temos mais opções das que pensamos. Apesar de que parecia sensato que José rompesse o noivado, Deus o levou a tomar a melhor decisão. Quando nossas decisões afetam a vida de outros, sempre devemos apelar à sabedoria de Deus.
A concepção e nascimento do Jesus Cristo são acontecimentos sobrenaturais que estão além da razão e a lógica humanas. Por isso Deus enviou anjos a ajudar a certas pessoas para que compreendessem o significado do que tinha acontecido. Mateus 1 verso 20, Mateus 2 verso 13, Mateus 2 verso 19, Lucas 1 verso 11 e 12, Lucas 1 verso 26, Lucas 2 verso 9. Os anjos são seres espirituais que Deus criou que ajudam a levar a cabo sua obra na terra. Levam a mensagem de Deus às pessoas, Lucas 1 verso 26, protegem ao povo de Deus, Daniel 6 verso 22, oferecem estímulo, Gênesis 16 verso 7, dão direção, Êxodos 14 verso 19, levam castigo, segundo Samuel 24 verso 16, vigiam a terra, Zacarias 1 verso 9 ao 14. Lutam contra as forças satânicas, segundo Reis 6 verso 16 ao 18, Apocalipse 20 verso 1 e 2. Há anjos bons e anjos maus, Apocalipse 12 verso 7, mas pelo fato de que os anjos maus estão aliados com Satanás, possuem menos poder e autoridade. Ao final, o papel principal dos anjos será oferecer contínua adoração a Deus, Apocalipse 7 versos 11 e 12. O anjo anunciou ao José que o filho da Maria tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Isto revela uma verdade importante a respeito do Jesus, o é Deus e homem. Deus tomou as limitações humanas para poder viver e morrer e assim obter a salvação de todos aqueles que acreditam no. Jesus significa Salvador. Jesus veio à Terra a nos salvar porque nós não podíamos fazê-lo. Não podíamos nos liberar das consequências do pecado. Por bons que sejamos, não podemos eliminar a natureza pecaminosa presente em todos nós. Só Deus pode fazer isto. Jesus não veio para que a gente se salvasse a si mesmo. Veio para nos salvar do poder e do castigo do pecado. Lhe dê graças a Cristo por ter morrido na cruz por seus pecados, e logo lhe peça que tome o controle de sua vida. Uma nova vida começará para você nesse momento. Jesus ia ser chamado Emanuel, Deus conosco, como o predisse Isaías o profeta, Isaías 7 verso 14. Jesus era Deus na carne, em outras palavras, Deus entre nós. Por meio do Espírito Santo, Cristo está presente na vida de cada crente. Possivelmente nem Isaías compreendeu o significado do Emanuel em toda a sua magnitude. José trocou de planos rapidamente logo depois de descobrir que Maria não lhe tinha sido infiel. Obedeceu a Deus e prosseguiu com os planos matrimoniais. Apesar de que muitos possivelmente não o tivessem apoiado em sua decisão, José continuou adiante com o que sabia que era correto. Nós algumas vezes deixamos de fazer o correto pelo que dirão. Como José, devemos obedecer a Deus antes que procurar a aprovação de outros. A Bíblia falada e comentada.